Bom, gente, então nós vamos hoje continuar nosso conteúdo de interações gênicas, falando do terceiro tipo de interação gênica, que é a herança quantitativa, certo? Também chamado de herança poligênica, porque ela envolve, na verdade, vários genes. É diferente de polialelia, esse termo poligênico, é importante lembrar. Tá? E esses vários genes, eles interagem, são pares de genes localizados em cromossomo diferente que interagem de forma quantitativa. Ou seja, o que vai determinar a expressão do fenótipo, que é quantitativo, não é a relação de dominância que um gene tem com o outro, e sim a quantidade de genes dominantes que vão estar presentes nesse fenótipo. Esse gene dominante, ele na verdade, na herança quantitativa, ele é denominado de gene efetivo ou de gene aditivo. O que é esse gene efetivo ou esse gene aditivo? Ele é um gene que vai acrescentar ao fenótipo uma determinada característica mais expressiva, certo? Geralmente, ele tem valor aditivo, portanto, quanto maior for o número de genes efetivos nesse genótipo, maior vai ser a expressão fenotípica desse indivíduo, tá? Aquele gene que não é aditivo, ele não acrescenta expressões fenotípicas. Então, a gente vê muito isso naqueles tipos de características em que você não tem um padrão fenotípico. Por exemplo, a cor do olho. A cor do olho não é preto, preta ou azul. Não, ela pode ser azul, pode ser verde, pode ser castanho claro, castanho médio, castanho escuro, certo? Então, não existe só um padrão, dois padrões extremos. Existem dois padrões extremos, mas existe um gradiente de cores, tá? Determinados aí por acréscimos de genes ao genótipo. Esses genes que são acrescidos são chamados de genes efetivos ou genes aditivos, e nós vamos representar eles simbolicamente, por questões didáticas, por um gene dominante, tá? Então, a cada gene dominante, você está tendo aí um gene aditivo ao fenótipo. O exemplo mais clássico é a cor da pele humana, onde a gente observa, fazendo aqui uma relação mais tradicional, onde se considera 5 padrões de cores, né, de cor de pele, de branco, variando a mulato claro, mulato médio, mulato escuro até negro. Você tem aqui envolvidos 2 pares de genes, o gene N e o gene B. Observe que o que determina cada um desses fenótipos aqui não é a relação de dominância que o gene N e o gene B têm entre si ou um com o outro, né? Um par com o outro, certo? E sim a quantidade de genes dominantes. Observe que quem tem no genótipo um gene dominante vai ter pele mulato claro. Independente desse gene dominante ser no par de alelos B ou ser no par de alelos N, certo? Quem tem 2 genes dominantes vai ser mulato médio, independente desses 2 genes dominantes estarem no mesmo par ou em diferentes pares. Observe que pode ser um dominante no par B e o outro no par N, os 2 no par N ou os 2 no par B. Certo? Não interessa qual a posição, o que interessa é a quantidade, nesse caso aí, a quantidade considerada é 2. Mulatos escuros devem ter 3 genes dominantes, ou melhor dizendo ainda, genes efetivos, né? Genes com efeito aditivo, e quando tem os 4, o indivíduo vai ter pele negra. Então, o que esse gene dominante, que no caso é o gene efetivo, ele está fazendo para a cor da pele variar? Tá? A cada gene dominante acrescido a esse genótipo, você tem um acréscimo na deposição de melanina sobre a pele, fazendo com que a pele seja mais clara ou mais escura, né? Quanto mais genes efetivos, mais escura é a pele. Quanto menos genes efetivos, mais clara é essa pele. Se a gente fizer uma relação de um cruzamento padrão, semelhante ao que a gente já fez lá em outras situações, nós teremos aqui um indivíduo negro com um indivíduo branco, tá? Ele vai gerar indivíduo mulato médio. Indivíduos mulato médio cruzando entre si, eles vão gerar, né, aquele quadrozinho com 16 resultados, que é o quadro de Pinet. Tá? Então, isso aqui não tem nada de diferente do que a gente já comentou em relação à segunda lei, só que a análise fenotípica é diferente. Tá? O cruzamento em si é o mesmo. Porém, se você fosse analisar 2 características genéticas
uma para cada par de alelos, você teria aí 16 resultados, mas você teria uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, certo? Como aqui eu tenho dois pares de genes determinando a mesma coisa, e o que determina esse fenótipo não é a relação de dominância que um tem sobre o outro, mas sim a quantidade de genes dominantes que cada genótipo tem, a proporção ela passa a ser, nesse caso, 1 para 4 para 6 para 4 para 1. O que seria essa proporção? Quer dizer que dentre 16 indivíduos, ele vai ter pele branca, certo? 4, ele vai ser mulato claro, 6 serão mulato médio, 4 serão mulato escuro e 1 será negro, certo? Então, 1 é aquele que não tem nenhum gene dominante no genótipo. 4, né, esse 4 aqui, é aquele que tem um gene dominante ao genótipo. 6, aquele que tem 2 genes dominantes ao genótipo. Esse outro 4 aqui, aquele que tem 3 genes dominantes ao no genótipo. E esse outro 1 é aquele que tem todos os genes dominantes no seu genótipo, certo? Então, o que determinou a característica aqui foi a quantidade de genes dominantes presentes no genótipo. Bom, como é que eu faço para determinar, numa certa característica, quantos fenótipos existem? Eu tanto posso determinar quantos fenótipos existem, quando a questão me fornece dados a respeito do número de genes existentes, certo? Ou eu posso descobrir o número de genes quando a questão me dá informações a respeito do número de fenótipos. Então, você tem duas opções aí para identificar, tá? Para sair desse problema. Então, por exemplo, se a questão me fala a respeito do número de genes existentes, eu uso essa primeira fórmula aqui, para saber o número de fenótipos. Por exemplo, quantos fenótipos existe para a cor da pele humana? Nós vimos que são 5, né? Certo, mas se a gente fosse aplicar aqui a essa fórmula, vamos ver aqui. Por que 2N mais 1? Esse número N, ele é um número de tipos de genes. Lá na determinação da cor da pele, nós vimos que existe o gene B e o gene N, certo? N e B. Então, existem 2 tipos de genes, certo? Então, o valor de N aqui é igual a 2, porque existem 2 tipos de genes lá na herança da cor da pele. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que quando existem 2 tipos de genes envolvidos na determinação da característica, vai ser 2 vezes 2 mais 1, porque cada indivíduo vai ser determinado por um par de alelos, por isso esse número 2N. Então, aqui são 5 fenótipos para a cor da pele. Bom, mas se eu não soubesse a quantidade de genes envolvidos, mas eu soubesse o número de fenótipos existentes, ou seja, eu sei que a determinação da cor da pele existem 5 fenótipos: branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Então, para eu descobrir a quantidade de genes envolvidos, bastaria o quê? Considerar esses 5, que é o número de fenótipos existentes, menos 1, eu teria 4 genes, ou seja, tanto por essa fórmula aqui, essa segunda, como por essa primeira, eu conseguiria identificar aí esse problema, tanto para descobrir o número de fenótipos, como para descobrir o número de genes envolvidos. Acontece que existem certas características que não estão relacionadas a acrescentar cor ao fenótipo, certo? São outras variáveis, outras variações quantitativas, como é o caso, por exemplo, quando você está calculando o peso, a massa, quando você está calculando, por exemplo, o tamanho, né, a altura de um indivíduo, tá? Então, nesse caso, esse gene efetivo ou esse gene aditivo, ele termina tendo um valor realmente quantitativo, em grama ou centímetros, o metro, quilograma, enfim, depende do que a questão está considerando. Como é que eu vou saber quanto vale cada um desses genes aditivos? Então, vamos lá. O valor de um gene efetivo ou gene aditivo, ele vai ser sempre igual ao valor dado ao fenótipo extremo, tá? Máximo, menos o valor dado ao fenótipo extremo mínimo, dividido pelo número de poligenes. Traduzindo isso aqui,
Eu quero saber quanto vale um determinado gene que está relacionado ao peso, né, à massa de uma determinada fruta, determinado fruto. Primeiro eu tenho que saber o quê? Quantos genes estão envolvidos. Para isso eu vou usar essas duas formulazinhas iniciais aqui e a questão vai me fornecer dados suficientes para isso, né? Segundo, eu tenho que saber qual é o peso máximo e o peso mínimo desses frutos aí. Tá? Então, vamos colocar aqui um valor, digamos que o peso máximo seja 8 gramas, o peso mínimo seja 2 gramas, tá? E aí existem 4 genes envolvidos. Então, você vai fazer o quê? 8 menos 2 vai dar 6. São 4 genes, 6 dividido por 4. Então, aí você vai encontrar um valor de 1,5, certo? Isso quer dizer o que, esse 1,5? Quer dizer que cada gene dominante presente no genótipo vai acrescentar 1,5 grama à massa desse fruto, certo? Então, existem inúmeras questões que você vai precisar utilizar essa fórmula aqui. Nós vamos fazer algumas delas envolvendo essa situação. Bom, quando você for cruzar indivíduos heterozigotos, né, aí vem o problema, porque como aqui o que determina o fenótipo do indivíduo não é a relação de dominância, e sim a quantidade, se você for fazer o quadro de Pinet, tá, vai ter cruzamento que você vai encontrar 16 resultados. Beleza, relativamente pequeno, porque você pode contar lá os 16 de um por um, né? Você pode sair contando quem é que tem só um gene dominante, quem é que tem 2, quem é que tem 3, quem é que tem 4, quem é que não tem nenhum. Você vai encontrar os resultados tranquilamente. Porém, se o genótipo for muito grande, certo? Você vai ter dificuldade aí em fazer essa contagem. Então, você vai utilizar aí o triângulo de Pascal, certo? Que é um triângulo numérico, infinito, formado pelo binômio de Newton, N sobre K. Tá? Onde esse valor N ele, corresponde lá no nosso triângulo ao número de linhas, ou seja, o número de genes envolvidos, tá? E o valor K seria a proporção de cada classe fenotípica. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro como você vai usar esse triângulo de Pascal. Então, vamos utilizar aqui o exemplo que a gente já citou em relação à cor da pele. Qual a proporção fenotípica esperada a partir do cruzamento entre dois indivíduos mulato médio de híbrido? Ou seja, o indivíduo mulato médio de híbrido é um indivíduo que vai ser Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho. Cruzando com o indivíduo Nzão, Nzinho, Bzão, Bzinho, da mesma forma que a gente mostrou anteriormente. Como é que eu vou construir esse triângulo de Pascal? Então, observe que eu tenho aqui a linha N. Por que são 5 linhas? Certo? Porque são 5 fenótipos possíveis. Certo? O que seria essa linha 0? A linha 0 é a linha relacionada a indivíduos que não acrescentam nenhum tipo de gene aditivo ao fenótipo. E a linha 4 é o número total desses genes. Então, tem indivíduo que não tem nenhum gene dominante, tem indivíduo que tem 4 genes dominantes. Professor, se fosse 5 genes envolvidos, você teria mais uma linha aqui. Tá? Então, sempre a quantidade de linhas que você vai construir no triângulo de Pascal vai ser exatamente a quantidade de fenótipos que ele vai expressar. Então, se eu tenho uma característica genética determinada por 6 tipos na verdade, são 6 tipos de genes, eu vou ter 7 tipos de fenótipo. Daquela forma que a gente colocou lá naquela relação da forma. Então, eu vou construindo da seguinte forma. A linha 0. Então, eu tenho aqui 1, né? Esse valor 1, mais, eu vou colocar 1, repetir esse 1 nas 5 linhas, né? Por que 5? Porque são 5 fenótipos expressos. Se fossem 6, eu teria que ter mais um aqui. Se fossem 7, eu teria que ter mais outro aqui. Então, assim por diante. O número de linhas é determinado pelo número de fenótipos. Em cada linha eu vou começar com 1. Como é que eu construo agora? Aqui eu tenho 1 mais 0. Certo? Deixa eu pegar aqui o laser para ficar melhor. Canetinha. Então, 1, aí aqui tem um 0. Quanto é 1 mais 0? Vai ser igual a 1. Certo? Então, eu vou pegar aqui agora a segunda linha e somar e colocar o resultado aqui embaixo. Ó. 1 mais 1, o resultado vai ser
2. Tá? 1 mais 1, aqui 2. E aí eu tenho aqui 1 mais 0, 1. Terceira linha, 1 mais 2, aqui vai ser 3. Tá? 3. 2 mais 1, 3. E 1 mais 0, 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E 1 mais 0, 1. Para aqui. Por que para aqui? Porque eu cheguei na quinta linha. Isso significa dizer que a quinta linha eu cheguei ao meu fenótipo. E o que seria o fenótipo? O fenótipo seria o seguinte. Um indivíduo terá pele negra. 4 indivíduos será mulato escuro. 6 indivíduos serão mulato médio. 4 indivíduos serão mulato claro e 1 indivíduo será branco. Então, eu encontrei a mesma proporção, ó, construindo o triângulo de Pascal, se eu tivesse feito aqui o quadro de Pinet, certo? Então, você, só repetindo, se a característica quantitativa que você está estudando, ela possibilita 5 fenótipos, você vai construir um triângulo de Pascal com 5 linhas. A quinta linha é a proporção fenotípica que você vai obter. Ó, 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Se você fizer aqui a contagem, né, nessa tabela, você vai encontrar esse mesmo resultado. Se a característica que você está estudando tem 7 fenótipos, você vai construir um triângulo de Pascal com 7 linhas e a 7ª linha será a sua proporção fenotípica que você está buscando. Quando que eu vou construir esse triângulo de Pascal? Quando a questão me pedir proporção fenotípica entre o cruzamento entre indivíduos dihíbridos, entre indivíduos triíbridos, polihíbridos e assim por diante. Beleza? Então, essa seria a questão relacionada à herança quantitativa, certo? Então, na próxima ocasião, nós falaremos aí já sobre a herança dos grupos sanguíneos para fechar aí o nosso caderno 1 relacionado à genética. Valeu!